Olá, seja bem-vindo a mais um podcast AgroLegal, o canal que conecta o agricultor, o agronegócio ao conhecimento. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, doutora Daniele Fukui, mestre em Direito Tributário, que veio aqui para nos dar uma aula show, né? Sobre direito tributário, essa nova reforma que está vindo aí, os impactos no agronegócio, de que forma que nós devemos nos preparar para as mudanças que estão vindo aí, né, doutora Daniele? A doutora Daniele tem uma trajetória muito bonita dentro do direito tributário, 5 anos à frente da presidência da Comissão de Direito Tributário da OAB, na verdade, já foi conselheira também. Enfim, tem uma trajetória que pode contribuir muito com o conhecimento do direito tributário atrelado ao agronegócio, que é especial o nosso tema aqui nesse dia. Doutora Daniele, me fale um pouquinho sobre a sua trajetória, quem é a doutora Daniele, como ingressou na advocacia do direito tributário, sua jornada pelo conselho, depois tantos anos à frente da Comissão de Direito Tributário como presidente. Mais um pouquinho para frente a gente vai falar sobre seu livro também, um livro muito importante para todos nós. Quero já te agradecer pelo presente. Nós recebemos aqui o livro que fala sobre a inconstitucionalidade das contribuições do agronegócio. É um tema muito relevante, fala sobre o FETAB atual. Enfim, nos fala um pouquinho sobre a sua carreira, sua vida, mãe, né, de um casalzinho agora, né, estamos aí na iminência de receber um menininho, né, parabéns. Enfim, muito feliz com a tua participação. Seja bem-vindo ao podcast AgroLegal. Inicialmente, quero agradecer o convite, parabenizá-lo, né, pela iniciativa, né, de promover esse podcast, levando informação, né, para os principais personagens do agronegócio, que é o produtor rural, é o engenheiro, é o profissional que realmente atua na área, né? Realmente é muito importante a gente estar aí à frente, levando informação, né, sobre essa área que é tão relevante para a realidade aqui, não só do estado de Mato Grosso, mas do Brasil. E sempre que a gente fala de agronegócio, no final a gente também fala de alimentos, né? Então, parabéns pela iniciativa, é um prazer imenso estar aqui, agradeço a oportunidade. E falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Bom, eu atuo na advocacia propriamente dita desde 2010, quando eu comecei, então, a me interessar também pelo direito tributário. Então, busquei uma especialização na área tributária, que já era uma área que chamava atenção desde a graduação, e eu sempre percebi uma deficiência de profissionais efetivamente qualificados na área, na época que eu comecei a me interessar sobre o assunto. Então, sempre me chamou muito a atenção. Um ponto até que eu sempre falo que é curioso, que durante a graduação eu nem pensava em advogar. Eu pensava na carreira pública, né? Mas no último ano da graduação, que eu acabei tendo a oportunidade de estagiar no escritório de advocacia, e me encantei, então, pela advocacia em si. E, em especial, acho que o direito tributário ele só fez aumentar essa paixão que eu tenho pela advocacia, pela importância e pelo amor que eu tenho pela área tributária. Então, foi dentro desse contexto que eu comecei a trajetória. Eu sou do interior do estado do Mato Grosso, minha família não é daqui da capital. Sou a primeira advogada na minha família. Na minha família não temos, né, nenhum outro profissional, seja advogado ou da carreira pública dentro do direito propriamente dito, o que é um desafio enorme. Né, para mim, porque geralmente quem já tem alguém, né, acaba que você tem alguém que te dá um norte, alguém que te mostra qual que é os primeiros passos e querendo ou não, família é família e é de confiança, né? Sim, é verdade. Então, a minha trajetória, ela começa dentro desse contexto, minha relação com o agronegócio, né, dentro desse contexto, no direito, na advocacia, eu acho que está atrelada tanto a minha realidade de ser proveniente do interior, onde o agro é muito forte. A minha família é de Alta Floresta. Olha só. Na época, lá a atividade que era mais evidente era a questão da indústria madeireira. Nós tínhamos muito esse setor que movimentava muita coisa na economia, mas a pecuária também era muito forte. Então, sempre foi um assunto muito em pauta.
né, naquele momento. E depois que eu comecei a atuar também na advocacia propriamente dito, dentro da área tributária, acaba que, naturalmente, as demandas que foram surgindo acabavam sempre puxando para a realidade de pessoas, né, de produtores rurais, de agroindústrias, né, porque quando a gente fala de agro, é até importante falar que muitas pessoas acham que o agronegócio é só a realidade do pecuarista, do agricultor, quando, na verdade, quando a gente fala de agro, a gente fala antes da porteira, que seria dentro da porteira, depois da porteira, né? Nós temos lá o pecuarista, o agricultor, a agroindústria, onde a gente tem o laticínio, frigorífico, né? Então, acaba que a gente começa, dentro da advocacia, eu comecei a ter contato não só com o produtor, pecuarista e agricultor, mas também com a agroindústria, né? Indústrias frigoríficas. Então, foi dentro desse contexto que começou o meu contato com o agronegócio. E eu acho também que, por entender, por ser de uma região que o agro é muito importante, a gente realmente veste a camisa, entende a realidade, as dificuldades, a peculiaridade da atividade do agronegócio, onde a gente tem questões sazonalidade, a questão de variação cambial, quando a gente fala de agricultura, a questão, nós vemos aí, eu falei da variação climática também, que impacta a realidade do agronegócio. Então, acho que todo esse contexto da gente entender e viver um pouquinho a realidade acaba que também torna o nosso interesse, né, por trazer soluções, seja numa outra área que é importante para o agronegócio, e no meu caso, a questão da tributação do agronegócio, né, isso acabou me aproximando mais dessa realidade do agronegócio. Até porque o direito ele não está dissociado das realidades da nossa sociedade, né? O direito ele é uma ferramenta social, é uma ferramenta que acaba se entrelaçando com as peculiaridades e com as nossas necessidades sociais. Então ele vem justamente como uma roupa social. Então não tem como você falar do direito tributário, que foi a especialidade que a doutora avançou, sem falar do direito tributário do agronegócio, porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade onde o agro é muito forte, muito presente e, como bem dito, em várias áreas. O agro não é apenas a agricultura, não é apenas a pecuária, nós temos a piscicultura, nós temos o setor madeireiro, que faz parte do agro, a agroindústria, que vem se desenvolvendo muito. Agora nós temos várias usinas, né, aqui dentro do estado do Mato Grosso, que agrega, né, na nossa commodity. Então, assim, o direito tributário está sempre presente no nosso dia a dia, né, doutora? Como o direito tributário é requisitado, desde a emissão de uma nota fiscal até uma contratação, ele está em tudo. Nas nossas relações, hoje, não me vejo mais numa relação social sem o direito tributário. É impressionante. E agora com novidades vindo por aí, né? Como que foi esse desafio do começo do direito tributário, da advocacia? Como que era o início do direito tributário para você? Na época, eu sempre disse, né, que o direito tributário, ele acabava, eu via, né, como uma área, assim como a advocacia como um todo, mas talvez fosse um pouco de preconceito, né, uma área eminentemente masculina de atuação. Eu me recordo que quando a gente inicia, a gente busca várias alternativas. Pensei comigo, vou iniciar uma especialização, onde eu vou, de fato, aprender um pouco mais sobre a área, vou ter contato com pessoas que também buscam esse mesmo interesse, né, em aprender um pouco mais, entender um pouco mais, de uma forma que eu possa aplicar a teoria com a prática. E foi aí que eu busquei participar da Comissão de Direito Tributário da OAB Mato Grosso. Na época, eram poucos membros, eu acho que não chegavam a 10 membros, e me recordo que apenas 2 mulheres que participavam. Já aqui em Cuiabá, ou ainda aqui lá em Alta Floresta? Em Cuiabá. Na verdade, a minha atuação começou aqui em Cuiabá mesmo. Em Cuiabá, na capital. Já em 2010, já comecei com a minha atuação aqui em Cuiabá mesmo. Então, me recordo que na época eu já busquei a participação na Comissão de Direito Tributário como uma forma, de fato, de ampliar esse networking e ter o contato com as pessoas que efetivamente tinham mais experiência e que eu poderia aprender com elas. Então, eu vi ali uma porta de entrada para eu
ter abertura com pessoas que realmente estavam vivenciando já há algum tempo aquela realidade. Então, isso é uma dica até interessante para os advogados que estão formando, que estão querendo ingressar na carreira, né? Muito bacana, né? Foi uma estratégia vencedora. E que para mim fez toda a diferença. Tanto é que eu tenho um carinho enorme pela Comissão de Direito Tributário. A doutora Aislan, quando foi me apresentar, até falou, eu estive à frente, né, na presidência da Comissão de Direito Tributário nos últimos 5 anos, o que para mim foi um prazer enorme e eu não esperava isso, não foi algo planejado. Na verdade, foi uma oportunidade que surgiu e eu acredito que em decorrência do trabalho e da minha dedicação e esforço, desde o início, lá em 2010, como membro da comissão. Como eu tinha ânsia de entender e aprender cada vez mais, cada trabalho, cada demanda que surgia dentro daquele pequeno grupo de trabalho, eu sempre me disponibilizava, que era uma forma de eu aprender, entender e conhecer as pessoas que eu precisava, principalmente em repartições públicas, né, para eu me inserir dentro desse contexto do tributário, o mundo do tributário, né, dentro da Secretaria de Fazenda, dentro da Receita Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, acredito que a partir daí de um trabalho que foi sendo desenvolvido, que surgiu a oportunidade para que eu estivesse à frente da comissão. E quando eu estive à frente nesses últimos 5 anos, eu busquei, de alguma forma, trazer para a realidade, e eu me recordo, em 2010 era aproximadamente 10 membros. Quando eu assumi, a comissão tinha aproximadamente 50 membros. Eu entreguei a comissão com mais de 250 membros. Uau! Então, na verdade... Só para a gente recapitular, porque eu achei assim, muito bacana o que você falou, porque eu acredito muito na lei da semeadura. Tudo que você semeia, você colhe. E essa oportunidade que você teve depois à frente da presidência, na verdade, ela é resultado da sua semeadura. Você foi lá, se dispôs, a gente sabe que não é um cargo remunerado pela OAB, que você contribui muito, que você se dedica, que você estuda. Enfim, aí você ficou um tempo ali na comissão e depois assumiu a presidência, não por acaso, né? Fruto do seu trabalho. E começou com quantas pessoas ali, a comissão? Quando você entrou? Quando eu assumi a presidência, tinha aproximadamente 50 membros. Ah, mas antes você falou que tinha menos ainda, né? Em 2010, quando eu comecei Quando você começou a participar como membro, aproximadamente 10 membros. 10 membros. 10 membros. Esse eu acho, assim, maravilhoso. Por quê? Uma comissão tão pequena, né? Você poderia simplesmente falar assim, não participar de uma comissão tão pequena, já tinha umas comissões maiores dentro da OAB, né? Você acreditou no teu sonho. Você começou numa pequena de 10, depois foi para 50 quando você assumiu, e aí você conseguiu projetar para 200 e quantas? Mais de 250. Uau, entreguei parabéns. A comissão com mais de Parabéns. 250 membros. Na realidade, é doação. Como a doutora Aislan disse, não é um cargo remunerado. Na realidade, o que eu fiz foi realmente com carinho e por ser relacionado a uma área que efetivamente eu gosto muito, tanto de estudar, eu fico tão indignada quanto o meu cliente, né? Porque no final do dia todos nós somos contribuintes, também pagamos imposto. Eu sei, doutora, quanto eu pago de imposto. Inclusive a doutora é até a minha advogada, minha consultora, porque é muito imposto que a gente paga, é verdade. Então, assim, o que a gente puder buscar, né, de alternativa para melhorar, né, para a gente reduzir um pouco dessa carga tributária, eu acho que é importante. Então, ali, quando eu assumi, eu busquei trazer para a realidade da comissão um pouco daquilo que, para mim, seria importante, pensando em quando eu iniciei minha advocacia. Então, assim, além de atender as demandas que chegavam dentro da comissão, né, da advocacia relacionada à questão tributária, eu tentei levar também informação de qualidade. A gente implantou um projeto intitulado Quarta Contributo, que ele surgiu até em meio à pandemia, né? E o objetivo era trazer informação de qualidade de uma forma gratuita para quem tivesse interesse na advocacia tributária. E por que disso? Eu tinha muita preocupação com essa questão de levar a informação. Porque quando eu iniciei, eu me recordo que para eu ter acesso a um curso de qualidade na área tributária, as pessoas tinham que se deslocar daqui do estado do Mato Grosso para São Paulo, para Brasília. Verdade. Na minha época, eu não tinha condições
de ir até São Paulo ou Brasília para ter acesso aos cursos que realmente, assim, eu via que faria a diferença para a minha realidade como profissional na área tributária. Nós tínhamos alguns cursos aqui na nossa região, mas voltado mais profissional da contabilidade, que é uma ótica um pouco diferente do da advocacia. E ainda os cursos eram muito presenciais, né? Exatamente. Não é como hoje, que você consegue ter acesso a tanto material online, né? Exatamente. E eu acho que pelo fato de eu ser do interior, eu entendo, e isso é uma realidade até hoje, a gente vê que o interior é ainda mais carente nisso, né? O lado bom da pandemia, que a pandemia aproximou, né, a informação, a você ter acesso, né, informação de qualidade, a ter a possibilidade de trabalhar, né, e atender uma pessoa que é de outro estado, de outra cidade. Então, dentro desse contexto da pandemia, a gente criou o Quarta com Tributo com esse objetivo de trazer informação de qualidade na área tributária, onde todos que de fato tivessem interesse teriam acesso. E nós, de 2020 para cá, nós fizemos toda a última quarta-feira do mês um encontro, trazendo sempre profissionais de renome na área tributária. Eu digo sempre profissionais de renome que eram aqueles que eu tinha sonho de prestigiar em São Paulo e que no começo eu não tinha essa condição de estar lá prestigiando. Então eu falei assim, por que não a gente possibilitar isso para quem de fato tiver interesse? E eu falo para quem de fato tiver interesse, porque muitas vezes a ferramenta está ali, está tudo ali, a pessoa às vezes não tem aquela iniciativa, né, de ir atrás e aproveitar, porque não é que porque é gratuito que não é de qualidade. Hoje a gente consegue ter também muita coisa de qualidade. Hoje você consegue se filiar aí a associações que já trazem todo esse material a um custo muito baixo mesmo. Então, eu sempre tive essa preocupação e, graças a Deus, foi um sucesso. E um ponto que eu acho até interessante, sempre que a gente trazia algum convidado que tratasse de assuntos relacionados à tributação, efetivamente voltado para o agronegócio, o nosso público era maior. Olha, que legal. Eu sempre mencionava isso. Falei, gente, sempre que é algum assunto relacionado à tributação do agronegócio, nossa audiência sobe. Então, a gente via assim, que o interesse... E ali nós tínhamos tanto advogados como contadores que acabavam participando. E o que nos surpreendeu ainda mais, nós tínhamos o público, pessoas de Mato Grosso, tanto da capital como do interior, e pessoas de outros estados também prestigiando o projeto. Isso é uma resposta, essa participação de advogados, do público de uma forma geral, no interesse no direito tributário, principalmente com temas voltados para o agronegócio, é uma resposta muito clara para aquelas pessoas que falam de forma até desavisada, o agro não paga imposto, não paga tributo, né? Precisa taxar o agro. Eu estava conversando agora há pouco com o engenheiro florestal Diogo e nós contamos aqui rapidamente, numa propriedade média, 15 licenças ambientais para a atividade dele de uma forma geral. Né? Cascalho, pista de pouso, para defensivo, para um lava-jato, para um posto de combustível, para um poço d'água, tudo ele tem que ter licença. E todas essas licenças são taxas, são todas taxadas, coisa de, às vezes de 50, 100 mil no confinamento, valores muito expressivos. E isso que eu gostaria de te perguntar até agora, aproveitando, doutor Daniele, para você falar um pouquinho desse desafio do agronegócio com a parte tributária. Quanto tributo hoje o agro paga? Quais são os maiores gargalos, os maiores desafios? Nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre essa reforma tributária, que não é, na verdade, uma reforma tributária, né? Foi uma demolição completa e vão começar do zero o jogo. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui em off, que não foi uma reforminha, não. É uma coisa muito impactante e vai impactar o agro também. Mas qual que é o desafio hoje assim, do agro com relação ao tributo? Por que se tem tanta necessidade de buscar conhecimento no direito tributário? É complexo mesmo? No agro não é diferente? Fala um pouquinho desse desafio do agro com relação aos tributos do nosso Brasil. Acho que relacionado à tributação do agronegócio, acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é esse falso discurso de que o agro não paga tributo. Isso não é verdade.
E nós temos instituições sérias que têm pesquisas demonstrado que o agronegócio paga, sim, muito tributo. Até tem um trabalho, o meu livro mesmo, depois a gente pode falar dele, em pesquisas que eu realizei, né, porque foi o livro ele é decorrência da minha dissertação do mestrado. A gente tem pesquisas de instituições sérias que mostram que o agronegócio paga mais até de que alguns setores do varejo. Ah, é? Que o agro ele não é tão beneficiado quanto alguns outros setores. Então, na realidade, o que a gente precisa trazer à consciência é que as pessoas realmente compreendam a realidade e como que funciona a operação do agronegócio. Hoje, quando a gente fala de agronegócio, primeiro ponto, eu defendo na realidade, eu até falo assim, o agronegócio ele não tem privilégio tributário. Ele tem direito a uma tributação diferenciada. E aí eu vou dizer por quê. A realidade do agronegócio apresenta que a operação dele, por si só, já tem peculiaridades que demonstram a insegurança do setor, a oneração na cadeia de produção, o que acaba tornando uma atividade de mais risco. Vamos lá, eu até comentei alguns. A questão da sazonalidade, a variação climática, e nós tivemos aí a experiência desse último ano, onde o agronegócio foi muito impactado, Sim. Principalmente aqui a nossa região. A questão da variação cambial, porque quem está trabalhando hoje com a agricultura, ele sofre o reflexo dessa variação cambial, isso vai refletir no preço do produto dele. Sim. Quem começa a atuação numa atividade da agricultura, os investimentos são altos. São altos investimentos com retorno que não é imediato. É um retorno a longo prazo. Então, veja que só essas características que eu mencionei agora, e se a gente comparar com atividades de outros segmentos, a gente já vê o tamanho do risco, né? O tanto que o produtor ele arca de custo para lá na frente ele ter o retorno disso daí e que pode impactar uma questão climática. Não depende só dele. Foge do controle dele. Então, isso por si só, ele já justifica esse tratamento diferenciado. E tanto é assim, que se a gente for olhar lá a Constituição Federal, que é a nossa lei maior dentro do ordenamento jurídico, onde todas as demais elas devem observar o que está ali e serem criadas, né, seguindo, respeitando o que temos ali na Constituição Federal, ela traz alguns dispositivos que deixam claro essa preocupação desde o Constituinte em trazer essa tributação diferenciada para o agronegócio. Vou dar um exemplo. Que é como a doutora muito bem falou, não é porque é diferenciada que é privilegiada. Não. Só é a forma e o modelo da tributação. Eu falo, não é um privilégio, né? É diferenciada para atender as peculiaridades do setor, os riscos do setor. E a gente não pode esquecer que sempre que a gente fala de agronegócio, no final a gente está falando de alimentos. Sim, que no final o imposto vai para o alimento e quem paga a carga tributária do alimento é a pessoa que consome, né? Somos todos nós. Somos todos nós. E a preocupação surge porque esse alimento tem que ser acessível na sua mesa, na minha mesa, e daquele que tem uma situação de vulnerabilidade. Exatamente. O feijão é para mim, é para o pequeno, para o grande, para o empresário, para o trabalhador, para o que vive de assistência social, o arroz, ele vai para todo mundo. E a carga tributária hoje é mesmo para todo mundo. Exatamente. Então, quanto mais eu onero, e aí pensando na carga tributária, esse setor, a cadeia de produção do agronegócio, no final, vai ser lá na prateleira do mercado o alimento que vai ficar mais caro. Sim. Então, aquele que mais precisa e não tem condições, talvez ele não vai ter mais esse acesso àquele alimento. Né? E aí, quando eu falava da Constituição Federal, que a gente vê que o próprio Constituinte teve essa preocupação, a gente vê o seguinte, que primeiro, falei de alimentos. Quando a gente fala de alimentos, a gente está falando de dignidade da pessoa humana.
Sim. Então, é o mínimo que tem que se garantir para o cidadão, qualquer cidadão. Então, a dignidade vai estar atrelada a esse direito de ter o mínimo, que é o alimento na sua mesa. Sim. Um alimento. E aí a gente está falando de um alimento nutricionalmente adequado, né, com a necessidade do ser humano. Qualidade do alimento, né? Mais um pouco à frente, né, já que a gente está falando aqui, a Constituição ela traz também um capítulo próprio que ele fala de alguns instrumentos fiscais que são disponibilizados para fomentar o setor do agronegócio. Então, veja que assim, a preocupação é tanta com esse setor que impacta não só a realidade de Mato Grosso e de Brasil, mas do mundo. Sim. Que ele traz também alguns instrumentos creditícios e fiscais para fomentar o agronegócio. Ou seja, para plantar mais, para ter mais alimento, quanto mais gente plantando mais alimento, mais barato ele vai ser. Exatamente. Basicamente isso, né? Então, na realidade, a gente vê que muitos falam, o agro não paga imposto, é o setor mais incentivado. Não, não é. A gente tem pesquisas, números que mostram isso e faz a comparação com outros segmentos. E, na realidade, a gente tem um contexto tanto da operação como a previsão constitucional de que ele é realmente muito importante e ele não é privilegiado. Ele merece uma tributação diferenciada. Né? E assim, na prática, só para a gente falar para o nosso público que às vezes é um pouco mais leigo, para desmistificar essa questão que o agro não paga tributo. Vamos citar alguns exemplos aqui que paga tributo. Por exemplo, eu compro um maquinário, um trator. Tem algum imposto ali? Porque se ele comprou o produto, esse trator ele não veio sem nenhuma carga tributária. Está pagando o ICMS, por exemplo, pagando. Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Pagou, né? Veio o trator, veio uma colheitadeira, e o defensivo, o insumo, o calcário, essas coisas, semente, tudo tem tributo, não tem? Tem tributo. Hoje eu tenho a previsão de um benefício fiscal que eu tenho uma tributação reduzida, de fato, para os insumos, né? E aí entra naquela linha do raciocínio da tributação diferenciada, porque se eu onerar muitos insumos que são importantíssimos para o agricultor, para o resultado do produto dele, da colheita dele ser sadia, né? Eu ter aquele produto ali pronto, acabado, para passar para frente para o meu consumidor, né? Para que ele possa, que no final do dia vão mais ser caro. nós. Se a gente colocar ali uma tributação muito alta, aquele alimento vai se tornar mais caro. Então, mas assim, tem lá. Então tem o tributo no maquinário, eu tenho o tributo nos insumos, eu tenho o tributo nos defensivos, tenho o tributo na terra, pago o ITR. Sobre o patrimônio, né? Que seria sobre a terra, que é o ITR, o imposto de renda, porque desde o pequeno produtor ao grande produtor, ambos pagam imposto de renda. Tem mais um imposto de renda que não é baixo. Nas questões de transmissão, né? Transmissão que eu digo, a venda da propriedade, a doação da propriedade, que é muito comum, né? Os arranjos patrimoniais entre as famílias, né? A hora que elas começam a fazer o seu planejamento sucessório, holding. Nós temos aí o ITCMD. Nossa, tem o ITCMD. Paga. Que é causa-mortes, ou seja, desde o inventário, como também na doação. Então, a gente vê aí que são vários tributos, além de alguns estados trazerem a previsão dessas contribuições do agronegócio. A exemplo aqui do estado do Mato Grosso, onde nós temos o FETAB. Que começou provisório para uma situação específica, era questão habitacional ali, eu lembro alguma coisinha assim. Não é minha área de atuação, né? Mas a gente sempre está em contato. E aí começou pequeno, provisório, acho que no tempo do Blairo ainda isso, né? Será que foi depois, antes? Eu acho que foi Blairo. FETAB, salvo engano, 1 e 2. Enfim, mas ele veio, foi ficando. Lembro, parece aquele imposto que tinha sobre o cheque, lembra? Que também acabou, enfim, ficando quase que para a questão da saúde, CPMF? CPMF. Que era a questão da saúde, foi ficando provisório, contribuição provisória. Também os provisórios no Brasil é tudo definitivo, quando é carga tributária, né? Exato. E estamos com o FETAB até hoje. E pelo que eu já vi no título do teu livro aqui, agradeço e vou ler. Esse assunto me interessa demais. Parabéns mais uma vez pelo livro.
é inconstitucional. Ou seja, fala um pouquinho aí sobre esse FETAB, é um tema polêmico. O agricultor está pagando essa conta aí. Fala um pouquinho do FETAB, o que é o FETAB também para o público que está conhecendo o tema pela primeira vez e onde nós vamos caminhar aí com relação ao FETAB e se com a reforma tributária, como que vai ficar o FETAB também. Eu acho que até quem não conhece deve ter escutado por alto, principalmente quem é do estado do Mato Grosso, falar do FETAB. Talvez não entenda, não saiba o que é, mas sabe que incide na operação do agro, né? Uhum. Vamos lá. O estado do Mato Grosso, né, assim como alguns outros estados, ele tem a previsão dessa contribuição ao fundo, né? Ele surgiu, como a doutora Islan disse, inicialmente de uma forma provisória, com o objetivo de atender infraestrutura e habitação. Então, ele surge com esse objetivo. O primeiro que foi instituído não foi o FETAB, foi no estado do Mato Grosso do Sul, nosso vizinho. Ah, é? Ele que começou, a mente brilhante surgiu do estado do Mato Grosso do Sul, lá com o Fundersul. Na sequência, no ano seguinte, surgiu o nosso FETAB, aqui no estado do Mato Grosso. Todos, se a gente comparar dos outros estados que hoje também tem a previsão dessa contribuição estadual sobre o agronegócio, ele surge com uma roupagem muito parecida, com um objetivo bem parecido, que é voltado para a infraestrutura e habitação. Ao longo dos anos, a base de incidência e a destinação, que inicialmente eram essas, elas acabaram sendo ampliadas. Então, assim, nós temos várias operações hoje do agronegócio que estão, apesar dos estados falarem, e aí é que surge a discussão, os estados, eles criam essa contribuição, esse fundo, na verdade, sob o argumento de que ele é facultativo. Esse é o primeiro ponto. O estado fala assim, olha, não é uma obrigação desse produtor pagar o FETAB ou qualquer outro desses fundos que eu menciono no livro. Mas, se você não pagar isso daí, você não vai ter direito aos benefícios fiscais estaduais. Quais benefícios? Lembra que no exemplo que eu dei do pecuarista, eu falei do diferimento do ICMS? Sim. Olha, se você não fizer o termo de opção e não pagar o FETAB na venda do seu boi para o frigorífico, você vai ter que pagar, então, para mim, o ICMS. Aquele ICMS que ia ser diferido não vai ser mais, se você não pagar essa contribuição ao FETAB. Daí a gente para refletir. Daí ele até fala assim, o benefício fiscal também está aí à disposição, o contribuinte não é obrigado a usufruí-lo. Então, o argumento dos estados é que ele é facultativo. E dentro dessa linha de raciocínio, ele fala assim, se não é facultativo, ele não tem nem natureza de tributo. Aí surge a primeira discussão. Quando, na verdade, pelo pouco que eu falei aqui, veja que se isso não for obrigação, pare para pensar. Se eu não pagar o FETAB, eu vou ter que pagar o ICMS. E se eu fizer conta, daí o meu vizinho, da propriedade vizinha, ele está pagando o FETAB e não vai pagar o ICMS. Quem vai ser mais competitivo? Quem vai ter um preço melhor na venda desse boi? É o que paga o FETAB, né? Exatamente. Então, acaba se tornando obrigatório. Sim. Então, esse discurso de que é facultativo, ele é um dos principais pontos que a gente alega sobre a inconstitucionalidade dessas contribuições aos fundos. Porque o Estado acaba tratando as pessoas de forma diferente dentro do modelo tributário, né? Exatamente. É opcional, é facultativo, mas se você não aderir, vou ter um tratamento tributário diferente. Quer ver? Só porque eu não estou pagando mais. Indo mais além, o que ainda nos preocupa ainda mais, quando a gente fala de operação de exportação. A gente sabe que grande parte da produção hoje, principalmente a agricultura, mas até da pecuária, né? Porque hoje os frigoríficos exportam muito a nossa carne, ela tem direito à imunidade constitucional, ou seja, a própria Constituição Federal, que é aquela lei maior que eu falei, do ordenamento jurídico, ela fala assim, olha, nas operações de exportação, até para incentivar a exportação, né, não vai incidir o imposto do ICMS. Ok.
Quando a Constituição Federal fala, a lei maior, eu não estou falando nem de benefício fiscal, é mais do que isso, é imunidade que eu estou falando. A legislação dos estados que têm essas contribuições vem e traz uma condicionante, uma restrição que nem mesmo a Constituição Federal prevê para esses casos de imunidade. Ele fala assim, olha, tudo bem, tem a imunidade de exportação, só que para você poder realizar essa sua exportação com essa imunidade, que é você não pagar o ICMS para exportar, você vai ter que contribuir com o FETAB. Tem mais essa ainda. É obrigatório ou não é? É obrigatório. Tá violando... Como que eu vou exportar? Tá violando um direito que está na Constituição Federal. Sim. E colocando uma condicionante que a Constituição não colocou. Não colocou. Não, então estou legislando além do legislador constituinte. O Estado tá passando o Constituinte, né? Indo Exato. além, né? Então, assim, tá invertendo a ordem da hierarquia das coisas, né? Porque a Sim. Constituição está no topo e depois lá que a gente vai ver que a Constituição, a legislação estadual tem que respeitar, na verdade, o que está previsto na Constituição Federal. Então, veja que eu estou dando mais um exemplo de uma gritante inconstitucionalidade. Nesse contexto, e eu estou citando só 2 exemplos, mas se a gente for parar para elencar tudo que é ilegal e inconstitucional em torno dessas contribuições, acho que a gente vai ficar uma tarde inteira aqui conversando, porque a gente tem bastante coisa para questionar. Tudo isso já foi submetido ao judiciário, seja em ações individuais, que cada produtor buscou, seu advogado ingressou, mas temos também aquelas coletivas, né? Sim. Que as entidades de classe, representativas de classe do agro, também levaram questionamento para o STF. Aqui do Mato Grosso também levaram. Levaram. Aqui no Mato Grosso nós temos, vou falar também do Mato Grosso, só que para nossa decepção, acaba que o primeiro que foi julgado foi do Fundersul, né, há algum tempo atrás, falando, olha, não, é facultativo e é constitucional essa contribuição. Na sequência, surgem as discussões no STF. Isso já o STF já manifestou sobre o tema. Já o STF, sobre o tema. Daí o que aconteceu? Quando o Mato Grosso foi levar à discussão também, e ainda nós temos ainda discussões pendentes de julgamento, tá? O que o STF fez? Ele não se deu ao trabalho de analisar se efetivamente estavam sendo levados exatamente os mesmos argumentos que o Estado do Mato Grosso do Sul, né, teve submetido lá pelo STF para análise. O que eles fizeram? Eles simplesmente analisaram de uma forma superficial, outros argumentos tinham sido apresentados e falaram assim, olha, esse caso, ele tem como precedente já o caso Mato Grosso do Sul, então é constitucional também. Então, ao longo dos anos, essa discussão ela vem sendo intensificada e não só na justiça, mas também pelos doutrinadores, pelos operadores, né, do direito, mostrando. E aí nós temos professores de renome da própria USP, como o professor Heleno Torres, que elenca, tem pareceres que compõem outras ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas mostrando, olha, no direito, eu vou usar a expressão, mas eu vou tentar explicar, só para vocês entenderem. A gente faz o distinguish, a gente tenta mostrar. O que é esse distinguish? A gente tenta mostrar para o julgador assim, ó, esse caso aqui que eu estou querendo que você analise é diferente daquele do Mato Grosso do Sul, tá? Sim. Presta atenção aqui, que eu estou trazendo mais esse argumento. Começou a ser feito isso. Porque eles estavam se limitando a um ponto para julgar tudo constitucional. E daí a gente se questiona até se um pouco não seria um viés político por trás de tudo isso. Porque nós estamos falando de um impacto gigantesco, né? Porque para o Estado faz uma diferença, né? Se a gente olha, e aí a gente tem acesso a tudo isso, porque as informações estão disponíveis, né? São públicas. Você vê que, por exemplo, o FETAB, ele representa grande parte da arrecadação, então ele tem a sua importância para o Estado do Mato Grosso, né? Assim como os outros estados também. Então a gente se questiona, será que está sendo analisado, de fato, o respeito à Constituição Federal? Né? Porque quando a gente começa a estudar, a primeira coisa que a gente aprende, olha,
né, a Constituição Federal é a lei maior e ali tudo deve ser respeitado. Porque assim, se eles até colocassem o FETAB como uma contribuição facultativa, não fazendo distinção sobre os contribuintes, olha, não vou, vai continuar exportando normal, etc, tal, tudo bem, mas o que a gente está falando não é isso, né? E essa discussão já é antiga, né? É antiga, e daí vamos lá, os casos que a gente tem do estado de Mato Grosso, né? Nós temos lá a de 6314, eu não vou lembrar certinho o número, mas tá tudo aqui no livro. Sim, no livro tem todas essas informações. Nós tivemos algumas ações que foram ingressadas. A última foi pela Sociedade Rural Brasileira. A última não. Acho que é a antepenúltima. Ali tem as informações, mas uma das ações ajuizadas pela Sociedade Rural Brasileira questionava toda a estrutura da lei do FETAB, a lei que instituía o FETAB. O relator, nesse caso, era o ministro Gilmar Mendes. O que aconteceu? A gente sequer teve o mérito analisado nessa DIN. Ele extinguiu, alegando que a Sociedade Rural Brasileira sequer tinha legitimidade para ingressar com aquela DIN, porque apesar dela representar, ser uma das entidades que representa o agronegócio, ela representa a parcela... atividades diferentes dentro do agronegócio, o pecuarista, o agricultor. Daria E que eles teriam precedente nesse sentido sobre a ilegitimidade da Sociedade Rural Brasileira para ingressar com a DIN. Então, você veja que eles saiu pela tangente e não analisou o mérito. Porque a questão processual já sepultou ali a ação. Exatamente. E, inclusive, nessa DIN, tem um parecer do professor Heleno Torres. Eu tive a oportunidade até de participar da reunião na Sociedade Rural Brasileira, onde ele descreve, pontua cada ponto de legalidade e inconstitucionalidade, o que traz até um conforto para a gente. Porque às vezes eu falo que santo de casa não faz milagre, a gente discute muito no judiciário, nas ações que a gente ingressa para os nossos clientes. E a gente coloca exatamente tudo aquilo que o professor Heleno pontuou ali, o que traz um conforto no sentido que, olha, faz sentido, né? Porque chega uma hora que você fala assim, poxa, eu tô alegando aqui, será que eu tô falando alguma coisa que... Eu não tô sozinha nessa batalha. E quando a gente vê alguém desse porte, né, dessa envergadura na área tributária, né, que tá falando o que a gente insistentemente está levando à apreciação, inicialmente aqui do Judiciário do Mato Grosso, e posteriormente vai chegar no STF, traz um conforto quando a gente vê que, de fato, faz sentido o que a gente está falando. Nós temos uma específica que foi ajuizada pela ABIEC. A ABIEC, ela representa as indústrias frigoríficas exportadoras de carne. Ali, eles estão discutindo especificamente sobre o FETAB na operação de exportação, que foi o exemplo que eu dei e que é gritante a inconstitucionalidade. Está violando ali a imunidade constitucional, né? Ou seja, o contribuinte ele não pode ser agraciado com aquela imunidade que o próprio texto constitucional traz. Sim. Então, assim, a gente tem nessa DIN, que é a 6420, salvo engano, a gente tem, inclusive, um parecer da Procuradoria-Geral da República favorável ao pleito do contribuinte. Falando, não, de fato, é inconstitucional. Um parecer de quem? Da Procuradoria-Geral da República. Da PGR, nesse sentido, é inconstitucional. Só que... É o PGR antigo, ainda do tempo do governo Bolsonaro, ou a PGR de agora? Do governo Bolsonaro. Do governo Bolsonaro. É claro, porque se pauta pela legalidade, né? Então, não me causou surpresa, mas eu fiquei muito feliz de ouvir que a PGR se pautou por analisar o tema sob o prisma da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e não por uma questão eminentemente política, né? Exatamente. Vamos torcer para que continue o processo nesse sentido. Pois é, já E aí, temos boas notícias? Como que a doutora avalia Temos aí? notícias boas e ruins sobre o contexto geral, né? Vamos lá, realidade, né? O assunto sempre foi polêmico e mais do que nunca ele se torna atual porque ele veio com a reforma também. Ah, veio com a reforma? Veio com a reforma também. E aqui que a reforma falou disso aqui? E daí eu vou entrar na reforma para voltar nos julgamentos, ótimo, tá? Para vocês entenderem
o desfecho de algumas ADINs, porque ela vem fazendo menção à reforma tributária. O que acontece? A reforma tributária, ela vem tratando da reforma sobre o consumo. Nós temos lá a PEC 45, que estava sendo discutida. Em meio à discussão ainda na Câmara dos Deputados, já à véspera de ser aprovado, fomos surpreendidos com a inclusão de um dispositivo prevendo a possibilidade da inclusão da nova contribuição incidente sobre produtos primários e semi-elaborados, destinados à infraestrutura e habitação, que eram utilizados como condicionantes para usufruir benefícios e incentivos relacionados ao ICMS para aqueles estados que já têm previsto em 30 de abril de 2023. Ou seja, ela vem trazendo ali, e até naquele contexto das discussões, a gente vê que teve uma movimentação muito forte de alguns estados, trazendo, incluindo dentro de uma reforma sobre o consumo, ou seja, totalmente fora daquele contexto, um jabuti dentro da reforma tributária, que hoje a gente vem entendendo o lado dos estados. Se a gente for ver a realidade da reforma tributária hoje, eles perdem a autonomia deles de instituir os seus impostos, Passa tudo hoje a ser numa outra esfera. Sim. Que depois a gente pode falar sobre isso. E ali, os estados viram a oportunidade de ter um certo grau de autonomia, da possibilidade de manter essa arrecadação, que de fato é significativa, expressiva e importante para os estados, e de fato eles conseguiram, por fim, aprovar. Então, com a aprovação da emenda constitucional 132, porque a nossa reforma ela vem como uma proposta de emenda à Constituição, ela traz a possibilidade destes estados que já tinham em 30 de abril de 2023 essas contribuições instituírem a nova contribuição. Ou seja, quase fazendo uma recepção constitucional dessa contribuição nesses moldes que, enfim, você pode condicionar e por aí vai. Exatamente. Mas que ainda é passível de discussão. Porque um dispositivo constitucional não pode ferir um já existente. Não existe constitucionalidade superveniente. Então, não é porque a reforma tributária, a emenda constitucional, trouxe essa possibilidade de instituir que ele torna constitucional o FETAB, o Fundersul. O que já aconteceu, digamos assim, Exatamente. A lei vai ser daqui para frente, essa alteração constitucional. Exatamente. Então, não torna constitucional. E por que eu puxei aqui o gancho para falar que tem na reforma? E assim, como se diz, Você percebe que o legislador e os estados, acusaram o golpe, Ou seja, se eles não tivessem uma preocupação que realmente o FETAB é inconstitucional, eles não estariam preocupados em colocar agora na reforma tributária como um elemento constitucional, E olha como é engraçado, A discussão principal é a respeito da natureza tributária ou não. Quando a gente fala natureza tributária ou não, quando a gente fala que tem natureza tributo, uma das características é a obrigatoriedade. Você não tem a opção de pagar ou não tributo. Você tem que pagar, é obrigatório. Então, por isso que o Estado vem falando, não é obrigatório, é facultativo. Porque lá no artigo 3º do Código Tributário, ele traz quais são as características. E uma delas é a obrigatoriedade. Então, dentro desse ponto, e no texto da reforma tributária, ele vem deixando claro, instituir a nova contribuição de natureza tributária. Para enfatizar que agora é tributário. O que até então a gente está falando que não tinha, que tem natureza tributária e que é inconstitucional, e eles sempre falaram não tem natureza tributária, é constitucional, que é o que os estados falam, ele vem na reforma tributária e fala, aqui a gente está possibilitando vocês criarem agora, vocês... aspas, Porque quem vai poder criar é quem já tem o fundo, a contribuição em 30 de abril de 2023. Quem que já tem? Mato Grosso do Sul. Todos esses aqui que a doutora citou. Mato Grosso, Tocantins, é o Fundersul, Maranhão, FETAB, FDI,
FET, Fundeinfra. Então, Os produtores, né? Exatamente. Estes que vão poder criar essa nova contribuição. Uhum. Então, por que eu contei isso da reforma tributária? Porque, por exemplo, o caso que nós estávamos falando aqui sobre o julgamento da ADIM, que trata do FETAB na operação de exportação, ele acabou que agora nós fomos surpreendidos com uma decisão, e nesse sentido foi a do FETAB na operação de exportação, a do Fundeinfra no estado de Goiás, falando que com a aprovação da reforma tributária, mudou-se os parâmetros para a análise da constitucionalidade. Como, né? Saindo novamente pela tangente. Não é um absurdo. Mas vou te dar uma notícia boa. Te dei as ruins. Não precisando, mas uma doutora. boa. Dá uma boa aí. A esperança. Um estado conseguiu uma decisão favorável na ADIM, que foi o estado de Tocantins. Ah, é? O estado de Tocantins, a gente teve a surpresa de que o STF, no caso do estado de Tocantins, reconheceu a inconstitucionalidade do FET, que é basicamente muito semelhante aos outros. A gente vê que a composição... O STF reconheceu... No do caso, estado de Tocantins. Que lá o FETAB chama-se FET Tocantins. Lá a gente teve reconhecimento da inconstitucionalidade. Mas esse julgamento do STF foi por decisão monocrática? Passou pelo pleno? É que o relator era outro. Agora, depois eu posso passar certinho, que não me veio agora à cabeça. Mas nós tivemos um outro relator do caso. Então, no caso Tocantins, a gente teve uma decisão favorável. Uau. Só que o legislador do estado de Tocantins, ele é tão criativo que não dizer acabou outra coisa, que né? ele promoveu a alteração na lei que inicialmente estava sendo questionado. Ele instituiu uma outra e falou assim, ok, declarou inconstitucional essa. Mas aqui eu criei uma outra. Então, na realidade, aquela foi declarada inconstitucional. Mas agora eu tenho aqui uma nova roupagem. Exatamente. Vencer a sanha arrecadatória do Estado. Mas assim, é uma missão. Eu falo que pelo menos a gente teve um caso. Corajosos. Exato. Então a gente vê assim que você percebe existe que uma luz no fim do túnel, e ainda dentro dessa possibilidade nova com a reforma, eu ainda vejo a possibilidade da gente discutir a constitucionalidade sob outro viés, outros argumentos, mas existe sim a possibilidade. Eu tenho falado no podcast que o pessoal fala que o pessoal do agro, acho que até por desinformação, diz que o pessoal do agro é muito eficiente da porteira para dentro e da porteira para fora não é tão eficiente assim. E a gente percebe no podcast, aprofundando todas essas questões, como o agro é eficiente da porteira para dentro, mas como ele também é eficiente da porteira para fora. É muito eficiente, porque você percebe o poder de mobilização do agro para resistir a essas investidas do Estado. E aí, quando eu falo Estado de uma forma geral, né? Para defender os seus direitos. É muito eficiente, porque olha tudo que a gente falou aqui em termos de direito tributário. Somente um setor muito preparado, que busca conhecimento, que contrata os melhores profissionais, que estuda, né? Ou seja, da porteira para fora, consegue resistir ao Estado dessa forma. Porque é aquilo que a gente falou, uma atividade que nós estamos falando de alimento, lutando para produzir mais alimento. E vencer todas essas barreiras. A gente falou do licenciamento, falou de 15 licenças, etc. O produtor vai lá, luta para obter todas essas licenças, ao mesmo tempo ele está plantando. É uma empresa a céu aberto, que é aquilo que a gente comentou. E toda essa luta tributária para poder permanecer com a sua atividade. Então, sim, queria render meus elogios ao pessoal do agro, porque são eficientes da porteira para dentro e são eficientes, muito eficientes da porteira para fora também. Doutora, agora fala um pouquinho para nós, essa reforma tributária. Dá um panorama geral aí, o que o agro vai ter que prestar atenção, já tem que se antecipar, já está entrando em vigor, já começa a buscar o seu contador, seu advogado, enfim. O que está vindo por aí? Dá uma pincelada para que a gente possa ajudar o nosso público do agro aqui a se preparar para essas mudanças.
Bom, a gente está escutando muito e realmente o discurso com a reforma tributária foi com a ideia de simplificar, trazer mais transparência. Esse é o discurso que vem sendo vendido, mas quando a gente analisa na prática, quando a gente vê o texto aprovado, a gente vê que não foi exatamente isso que aconteceu, o que nos traz preocupações. Né? Nunca teve o discurso de que haveria redução da carga tributária. Esse discurso, de fato, nunca existiu, né? Mas que o que existiu realmente era simplificar e manter, pelo menos manter a carga atual. O que traz uma preocupação é que quando a gente analisa a realidade, e aí vou falar especificamente do agronegócio, do que nós temos de tributação que incide hoje na operação do produtor rural, ele paga tributo, mas com a reforma tributária, ele vai pagar mais. Vai pagar mais? Ele vai pagar mais. Por quê? Meu Deus. Com a reforma tributária não existirá mais o benefício fiscal. Então, aquele diferimento que tinha na operação da venda daquele boi não vai existir. Tem algumas operações que a gente tem crédito presumido, tem algumas que a gente tem... redução da base de cálculo. Uma preocupação é como vai ser a tributação do defensivo agrícola, porque a reforma tributária, ele traz também hoje a instituição de um imposto seletivo. O que é esse imposto seletivo? É comparado ao que, de uma forma leiga, as pessoas falam imposto sobre o pecado. O imposto do pecado, que é o IPI. Ou seja, aquele produto que é nocivo ao meio ambiente e à saúde, ele vai ter uma tributação maior. Se você parar para analisar o defensivo agrícola, né, que é o veneno, né, para matar a praga ali, será que ele não é nocivo, né, à saúde? Né? Existe essas discussões. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele é importantíssimo para quem atua na operação agrícola. Sim. E ele entra como um insumo, que, na verdade, ao invés de você me tributar mais esse item, eu precisaria que você me tributasse menos. Então, tem discussões como essas, que não estão tão claras ainda, e que vai impactar a operação e tornar o custo daquela operação do agro maior. E no final, a gente vai ter aí... um alimento mais caro. Um alimento mais caro, exatamente. Ou seja, o imposto do pecado, né? Tá. Esse é um exemplo. Incidindo sobre o alimento. E aí alguém pode falar assim, mas a Frente Parlamentar do Agro conseguiu, né? Não vai ser aplicado a regra geral, a alíquota geral, que está prevista para 28%, não vai ser essa que vai ser aplicada para o agronegócio. Teve uma redução de 60%. Ok, verdade, teve mesmo. Mas ainda assim, não é suficiente para que não resulte no impacto de que o agro tenha que pagar mais tributo. O produtor rural, pessoa física, e a realidade, por exemplo, do estado do Mato Grosso, a maioria dos nossos produtores aqui hoje operam na pessoa física. Né? Por exemplo, tem algumas operações que ele não paga PIS e COFINS. E ele vai ter que pagar CBS e IBS. Então, assim, veja... São os novos nomes aí que estão... Exato. Resumindo a carga tributária, né? Só para o pessoal que está conhecendo aqui esse assunto pela primeira vez, vamos falar um pouquinho desses dois nomes aí. Eles resumiram o quê? O que a gente tem hoje que eles falam, simplificou. Nós reduzimos a quantidade de tributo. Né? Nós vamos ter aqui o IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado no Brasil, aqui dual. Por que dual? A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vem para substituir PIS e COFINS. E o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, para substituir ICMS e ISS. Ou seja, só pegaram todos os impostos que existiam, reuniram e viraram dois. Virou dois. E daí nós temos mais um, que é o Imposto Seletivo, que eu comparei com o IPI, que vem para substituir o IPI. Então, assim, dentro do agronegócio, quando a gente entende a tributação em si, a gente vê, assim, que só dentro desse contexto, e aí eu tô falando de consumo, tributação sobre consumo, a gente vê que já vai pagar um pouco mais do que a gente tem de realidade hoje. Outra realidade que é importante destacar. Quem atua efetivamente, aí eu tô falando daquele produtor
que começou lá atrás, que não estava acostumado com a burocracia, com as obrigações contábeis. O contador fica falando assim, olha, agora é obrigatório o teu livro. Né? Olha, agora o senhor tem que me mandar as notas para eu registrar na contabilidade. Já era uma dificuldade. Sim. Com a reforma tributária, vai se intensificar isso daí. Então, ele vai ter mais obrigações tributárias, que são as que são realizadas pelo contador dentro da operação do agronegócio. Ou seja, então cria mais uma burocracia, vai ser um custo a mais com o profissional da contabilidade. Sim. Então, assim, tudo isso a gente tem que considerar. Então, de fato, esse é um momento... E não espere, porque alguém pode falar assim, não, mas não vai entrar em vigor agora, 2025. Não vai, de fato, não vai entrar agora. Ele vai passar a ser implementado de forma gradual. Mas agora é o momento da gente procurar orientação com um contador bom, com um profissional especializado, tributarista, um advogado tributarista bom. Sim. Para começar a pensar no seu negócio, estruturar o seu negócio, a sua operação, de forma que vamos buscar o melhor caminho, vai aumentar, vai, mas a gente pode estruturar para você pagar menos dentro desse contexto. E vamos nos inteirar, porque se você também não fizer isso, a tarefa certinho, você vai ter problema com o fisco que vai poder te autuar. E isso que a gente nem falou sobre imposto sobre patrimônio, que ainda não foi discutido dentro de um contexto de reforma, que seria o imposto de renda, por exemplo. Ah, não, ainda não. Ainda não. A gente está falando só sobre o consumo. Então, na realidade, é um momento que nós temos que buscar planejamento tributário, que é estruturar, né, a sua questão tributária, fazer os arranjos, né, para buscar a melhor forma de estruturar para você pagar menos imposto. Buscar informação, porque alguns pontos ainda não temos clareza. Tá todo mundo na mesma página. A regra do jogo vai mudar para todo mundo e todo mundo aprendendo junto, né? Como que vai funcionar tudo isso daí. É aquele jogo de futebol em que as regras vão sendo colocadas conforme você vai jogando, né? O árbitro chega e fala, agora a regra é essa. Você está jogando ali. Ou seja, a empresa não para, o agro não para, e ele está ali. Agora, você falou que a implementação é progressiva, né? Gradual, mas como isso é rápido, né? Quando você... E você imagina, doutora Isla, conviver, porque ela vai ser gradual. Eu vou conviver concomitantemente por um período de 10 anos. Com duas realidades, né? A realidade atual e a nova realidade. Então, a gente precisa começar a buscar informação, a ver como que isso vai impactar o meu negócio e estruturar, me preparar para esse momento desde já. Sim, então, é o que a gente chama de planejamento tributário, né? Exato. E ainda dentro desse contexto, eu chamo a atenção até para mais. Já que a gente tem um período que a gente vai ainda estar dentro da realidade atual, tem algumas demandas que a gente consegue rever do produtor que talvez eu consiga até gerar ainda um crédito para ele hoje dentro da legislação atual. Então, vamos rever sua contabilidade, que agora é o momento. Gerar esse crédito para até absorver esse impacto que vai acontecer. Para a gente aproveitar agora na realidade. Né? Então, assim, enquanto essa regra ainda está vigente, vamos rever o que, de repente, merece ser corrigido, o que você deixou para trás que você poderia ter aproveitado ou não, né? E aproveitar agora, que daí você vai fazendo caixa nesse momento, porque lá na frente, e ao mesmo tempo vamos estruturar a sua operação para você pagar menos, vai aumentar, mas vamos estruturar de uma forma que você pague menos. Então, assim, a gente vê como uma oportunidade para a gente trabalhar o passado e o futuro. Lembrando que quando a gente fala... o futuro. Quando a gente fala aqui, né, doutora Daniela, porque às vezes é uma linguagem técnica, né? Quando a gente fala assim, de uma forma mais simples, pagar menos tributo não significa sonegar. Significa pagar o que está dentro da lei, mas dentro de um planejamento que permita você entrar numa alíquota, numa situação, encaixar aqui e ali, dentro da legislação, que é o devido, né? E que você está pagando a mais, na verdade. Exatamente. Não é que você vai pagar menos, é que você está pagando mais imposto do que deveria pagar, né? É basicamente isso. Exatamente. Doutora Daniele, estamos encaminhando para o final. Eu queria já te agradecer pela brilhante aula que você nos deu aqui, assim,
conseguiu sair do ponto A, ponto B, pegou todo esse cenário do direito tributário que às vezes parece caótico, né? Principalmente para quem não tem contato no dia a dia. Eu, como advogado, fiz um esforço gigante para acompanhar o raciocínio da doutora, porque é uma matéria assim, muito complexa, exige muito estudo. Parabéns, nós ficamos muito felizes de tê-la aqui conosco. E queria aproveitar essa oportunidade para deixar uma mensagem para o nosso amigo lá do agro, que ouviu tudo isso, que deve ter ficado com um monte de dúvidas, né? Vai precisar ainda procurar o advogado dele, o contador, fazer o planejamento dele. Que mensagem que você deixaria hoje para que ele possa se preparar para esse desafio que não é amanhã, já é agora, né? Como eu disse agora pouco, né? O produtor rural, né? É importantíssimo a sua atividade, a sua operação. É um setor que é importante para o Brasil, para o mundo. Falei em alimentos. E nesse contexto atual é o momento de procurar um profissional bom de contabilidade, um advogado tributarista, busque informação, estruture a sua operação. A gente vê que os produtores, né, a realidade atual deles, que eles cresceram muito e dentro de uma realidade que não tinha tanta burocracia. E burocracia, né, aí falando também, eles não viam a importância, né, do tributário nisso tudo. E o que a gente está vendo que o cerco está fechando. Primeiro que hoje eles estão sendo autuados, né, dentro da realidade atual, e agora a gente está na iminência de vir uma nova realidade que vai exigir isso. Para ele sobreviver, considerando todas essas peculiaridades, vai ser imprescindível que ele busque mais informação e profissional de qualidade para orientá-lo, para auxiliá-lo e buscar efetivamente, né, o melhor resultado, que isso vai impactar no preço da sua produção, no preço do seu produto, na sua competitividade. Então, é importantíssimo. Acho que esse seria um conselho que eu deixaria. Fico à disposição, né, porque eu acho que o assunto é bem extenso. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, nosso escritório, eu sou parceira do escritório do Dr. Aislan. É uma honra. Agradeço até a confiança. Então, assim, a gente fica à disposição se alguém tiver alguma dúvida, né? Até nas nossas redes sociais também tem informação sobre o assunto. Sim, a rede social da doutora, para o pessoal que está nos ouvindo. Quem quiser acompanhar no Instagram, tem o Instagram do escritório, @FucuiRebouçasADV. E o meu Instagram pessoal, eu também sempre busco trazer alguma informação, @Daniele Fukui. Maravilha, doutora. Mais uma vez, obrigado. Você que está nos assistindo, quer saber um pouco mais sobre direito tributário, sobre aquilo que a doutora Daniele Fukui mencionou aqui com bastante conhecimento, nos siga também na rede social lá do podcast Agrolegal. Você também pode encontrar toda essa matéria que vai estar disponibilizada nos canais, nas redes sociais da doutora Daniele Fukui. E entenda o seguinte, como foi dito aqui, o agronegócio, ele é muito eficiente da porteira para fora. E é parte daquilo que a gente falou aqui hoje. Então, assim, é gradual? É gradual. Mas não espere chegar o momento para você buscar um planejamento tributário. Então, fica a nossa dica aí. Obrigado. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Nós vamos trazer mais informações sobre essa reforma tributária, como bem nos passou aqui com muita excelência e conhecimento a doutora Daniele Fukui. Muito obrigado. Até a próxima.